nós não estamos com Ele na eternidade, o que nos cabe é aprender cada vez mais daquele que vai nos levar para a eternidade, amém? Nosso amado Jesus, o Espírito Santo, nosso amigo, e a gente precisa cada vez mais buscar isso, sabe? Hoje a gente está muito preocupado com tantas coisas e a gente tem, infelizmente, no meio da nossa rotina e às vezes até através, sabe, de uma busca por algo, a gente tem perdido a Deus. Escute isso. Muitas das vezes a gente tem buscado algumas coisas e nós temos perdido a Deus. Temos enfrentado algumas guerras e essas guerras que nós acreditamos que estamos guerreando para Deus não é aquelas que nos levam a Deus. Cuidado. O diabo ele tem nos distraído, sabe? O diabo ele tem conseguido provocar distração dentro da igreja. E não é dentro da igreja algo que venha nos distrair, não, é dentro do propósito justamente da mensagem da igreja. A mensagem que tem sido pregada, aquilo que os nossos olhos e o nosso coração tem sido atraído. Então hoje eu quero pedir para você que você ore a Deus, vamos orar a Deus, pedir para que o Espírito Santo venha falar verdadeiramente o seu coração. Sabe, uma coisa eu aprendo cada vez mais, quando nós pedimos algo para Deus, ou sai abaixo do que a gente espera ou além do que a gente espera, nunca vai ser daquilo que a gente quer. Quando sai abaixo do que nós esperamos, isso não significa que também não é a vontade de Deus. E quando sai além do que esperamos, isso significa também que é a vontade de Deus. E muitos estão andando frustrados dentro da caminhada cristã, porque acham que Deus precisa ser preciso naquilo que nós pedimos. E Deus, Ele pode nos abençoar infinitamente mais, e certamente Ele vai também nos frustrar, mas escuta isso, a frustração nossa em Deus, ela vai produzir perseverança e vai produzir certamente o resultado que Ele tem para nós. Nós precisamos colocar a nossa mente nisso, nós precisamos colocar o nosso coração nisso, porque se estamos correndo atrás de um Deus que tem um único objetivo, nos atrair para a casa dEle, para nós tornarmos Ele o nosso escravo, esse não é o Deus, esse não é o Todo-Poderoso, esse não é o Deus que criou os céus e a terra. Se nós achamos que Deus criou formas e meios para nos atrair para a casa dEle, para que Ele venha se tornar um empregado nosso, que está a todo tempo disponível a nos dar o que nós temos pedido, eu vou dizer para vocês, nós temos uma visão equivocada de Deus. Deus não nos atraiu para a casa dEle, Deus não nos salvou para que Ele pudesse ser um mero empregado. Ele nos atraiu, Ele certamente nos trouxe até aqui, Ele nos trouxe para a tua casa, Ele levou o seu Filho para o madeiro para nos dar salvação, e Ele vai usar a forma que Ele quiser, para que verdadeiramente nós venhamos ter a noção do que Ele é na nossa vida. E uma das coisas que nós vamos aprendendo dentro da nossa caminhada, dentro daquilo que a palavra de Deus, ela nos dá, que não é através das facilidades. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, você procura facilidade, a nossa carne procura facilidade, mas Deus está respondendo através das adversidades, amém? Então eu tenho aqui palavra para falar para você, acerca também daquilo que Davi viveu. Davi foi, um dos grandes heróis da Bíblia, e se você for ver dentro da trajetória dele, a adversidade foi algo que marcou a caminhada dele, e nós temos sido levados, sabe, a buscar um Deus que a todo tempo, quando nós enfrentamos dificuldade, nós acreditamos que Deus se apartou da nossa vida. Quando nós enfrentamos a adversidade, quando nós enfrentamos desertos, nós queremos fazer propósitos, jejum e oração para Deus nos tirar desse propósito, quando na verdade Deus nos atrai ao deserto para falar de amor. Ele nos atrai para as dificuldades e adversidades para Ele mostrar que Ele é o grande eu sou da nossa vida. Ele nos leva, sabe, para tempos de crise, quando pessoas nos abandonam, quando nos leva para um lugar de solidão, é para justamente revelar o seu amor para nós. E aí, mais um choro, repita comigo, segundo choro de Davi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, segundo choro de Davi. Nós temos ministrado durante as quartas-feiras de maio os choros de Davi. Eu pretendo ministrar 4 choros de Davi, amém? Mas existem mais choros de Davi. Se Deus me direcionar para nós aumentarmos os choros,
nós vamos além. Mas até então, em maio, nós vamos aí falar de pelo menos 4 choros de Davi. Amém? Aumenta um pouquinho para mim, meu filho. Um pouquinho o retorno para mim, só um pouquinho aqui. Abriu aí? 1 Samuel, capítulo 30. Como tem sido de prática. Sentou aqui na frente, meu filho. Ei, som. Ei. Vai. Lê para mim. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso. Vai lendo. Na hora que for, a gente para. 3 dias depois. Não, peraí. Com ânimo, a gente está falando de Davi, meu irmão. Hã? A gente não está falando de Golias. A gente não está falando de Saul. Amém? Você está falando de Davi, amém? Amém. Então vamos botar empolgação antes, amém? Vamos lá. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglag. Segura aí, Ziklag. Deus está me dando direção para eu começar a pregar só de forma expositiva. O que é pregação expositiva? Já tem uns 4 cultos que eu estou pregando de forma expositiva. Não tem a melhor maneira da igreja aprender a palavra de Deus que não seja através da pregação expositiva. É a gente pegar versículo por versículo, falar sobre o que está acontecendo, para firmar sua atenção, para que você possa ter atenção acerca disso. O que significa Ziklag? Fala assim, presente, fala do inimigo. Presente do inimigo. Fala para mim, presente do inimigo. Depois a gente vai chegar lá. Continua. Viram que os amalequitas. Segura, amalequitas. Amém? Sabe quem são os amalequitas? O passado que não foi apagado. Fala para essa pessoa que está falando assim: passado que não foi apagado. Passado que ainda atormenta. Amém? Então segura, ó. Ziklag não, mas segura aí, pega a sua Bíblia aí, traz a Bíblia e circula aí, fala, Amalequita. Circula aí, Amalequita. Toda vez que você ouvir Amalequita, você vai lembrar de uma coisa chamada problemas antigos. Amém? Amalequita significa problemas antigos. Continua antes. Viram que os amalequitas haviam invadido o Negueb e atacado Ziklag. Tinham destruído e queimado a cidade. Queimado, circula aí, queimado, circula queimado. Tem outros aí que tocaram fogo, incendiaram, não sei como é que está aí na tua Bíblia, amém? Então você circulou Amalequita, amém? Você circulou queimado, incendiado, não sei o que foi que você circulou aí, a cidade. Vamos lá, verso 2. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Verso 3. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas... O que aconteceu? O que eles fizeram? Vai. Que lamentaram e choraram. Anota aí, bota aí, chama atenção, o choro de Davi, amém? O choro de Davi, amém? Em alta voz, até não aguentar mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem já chorou até não aguentar mais? Quem já chorou até não aguentar mais? Alguém aqui? Amém? Você sabe como é dor, né? De não aguentar mais. Amém? Davi chorou até não aguentar mais. Ele e os seus guerreiros, ele e os seus amigos de guerra choraram até não aguentar mais. Por que eles choraram e não aguentaram mais? Porque queimaram a sua casa, porque levaram presos sua mulher e seus filhos. Quem levou preso foram os amalequitas. Por que os amalequitas levaram? Porque eles não estavam em casa, eles voltaram depois de 3 dias. Continua. Vai, isso. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezarel e Abigail, viúva de Nabal de Carmelo, estavam entre as que foram capturadas.
capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos, suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Para. Mas Davi fez o quê? Encontrou força no Senhor, seu Deus. Davi, retomando. Mas Davi encontrou forças no Senhor, E o que seu Deus. aconteceu para Davi perder a força? Vamos lá, recobrando. Ele recebeu pedrada dos seus amigos. E com esses amigos, antes um pouco, ele chorou até perder as forças. Chorou até perder as forças por quê? Porque a sua mulher e os seus filhos foram levados prisioneiros. Sua casa tinha pego fogo, toda a cidade tinha pego fogo, ou seja, ele não tinha reinado. Por quê? Porque os amalequitas, quem eram os amalequitas? Problemas passados, amém? Foram lá e fizeram o quê? Saquearam a cidade. Por quê? Porque Davi e o seu exército estavam onde? 3 dias longe, amém? Continuando. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo o que foi tomado de vocês. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus por essa palavra? Obrigado, meu filho. Amém? Notícia final. Davi está pedindo orientação para quem? Fala para mim, para Deus. Para quê? Para ir para a guerra. Para quê? Para guerrear uma guerra justa. Por que Davi agora está guerreando uma guerra justa? Porque ele começou uma guerra injusta. Fala para mim, uma guerra injusta. Uma guerra injusta. Abre para mim 1 Samuel capítulo 27. Aliás, 29. Desculpa. Perdão. Capítulo 29. Ai, Davi. A partir do verso 3, lê para mim. Então, os comandantes filisteus perguntaram: o que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, servo do rei Saul de Israel. Já faz tempo que está comigo e, desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele nenhuma falta. Calma aí, vamos entender. Peraí, você lembra que na Bíblia diz que os filisteus é problema? Você lembra disso, não lembra? E o que Davi está fazendo com o filisteu? Então os comandantes filisteus perguntaram: o que este homem faz aqui? Ok? Tinha gente que estava em dúvida, perguntando: quem é esse homem? Davi está fazendo aqui? Mas tinha um homem, um rei, chamado Aquis, um dos reis, amém? Os filisteus eram um povo que tinham vários reinados, tinham vários territórios, e um desses reis era um rei Aquis, que também era filisteu. Só que esse Aquis, ele estava com Davi, amém? E esse rei Aquis responde: este é Davi, servo do rei Saul. Opa, quem é rei Saul? Rei Saul é inimigo dos filisteus, amém? Israel é inimigo dos filisteus, estão entendendo? De Israel, já faz um tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou, não encontrei nele falta. O que está acontecendo aqui? O que a história está sucedendo? Lembra que eu falei Ziclac? Você lembra o que é Ziclac? Vamos lá no verso 27 para a gente ver o que é Ziclac. Davi então está onde? Está num lugar, num território, em ajuntamento com os filisteus, querendo ir para um lugar. A gente vai entender. Abre para mim 1 Samuel capítulo 27, amém? A partir do verso 1, deixa que eu leio. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. A gente vai entender o que aconteceu, esse relacionamento de Davi com Aquis, amém? Quero levar você a entender o que aconteceu, o que fez Davi
se relacionar com Aquis. Quem é Aquis? É um rei filisteu. O que é um rei filisteu? É um inimigo de Israel. Davi, porém, pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Um dia Saul vai me apanhar. Mas espera aí, Davi não tinha uma palavra? Davi não tinha uma promessa? Davi não tinha um direito? Escuta uma coisa, Davi tinha unção, mas ele ainda não tinha um trono, amém? Escuta uma coisa, todos nós temos unção, nós ainda não temos trono. Enquanto nós não temos trono, o que acontece? Nós infelizmente tomamos decisões precipitadas, erradas, amém? E foi o que aconteceu com Davi. A palavra de Deus lá em 1 Samuel capítulo 16, capítulo 17 vai contar toda a história quando Davi é ungido rei. Ele já tinha unção, só que ele não tinha trono. E por ele não ter trono, mas ele ter unção, infelizmente aquele que tinha um trono perseguia. Quem é que perseguia Davi? Era Saul. Então Saul perseguia por quê? Porque ele tinha unção e ele sabia que um dia Davi ia sentar no trono. Só que Davi, ele toma a pior decisão. Ele decide fugir e se aliar com os inimigos de Israel. E ele pensou: um dia, Saul vai me pegar. Apesar disso tudo, apesar de Davi falar que um dia Saul ia pegar ele, Saul nunca conseguiu, gente. Por quê? Porque ele era ungido do Senhor. Será que alguém está acordado aqui nessa noite, que está tentando correr, que está tentando fugir, que está se desesperando e dizendo: olha, um dia alguma coisa vai acontecer, um dia a enfermidade vai me pegar, um dia, sabe, eu vou perder tudo, um dia, ei, o desespero bateu na tua porta. Eu vou lembrar uma coisa para você: Deus te ungiu, Deus te levantou, Deus te tocou, Deus disse para você: eu tenho algo para você. Então escute uma coisa, não tome decisão errada, porque Deus é contigo. Ora, quantas foram as vezes que Saul tentou pegar Davi e não conseguiu? Mas sabe o que acontece? Tem horas que nós damos mais vazão e importância para as circunstâncias do que para o propósito. Será que tem alguém que está olhando e está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem horas que nós damos mais importância, damos mais ouvido às coisas que estão acontecendo com a gente à nossa volta. Nós esquecemos da palavra de Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas levanta a tua mão, pelo amor de Deus. Se você não tem fé, eu tenho fé para você. Tenho fé para quem está aqui, tenho fé para quem está lá fora, tenho fé para quem ainda vai chegar e dizer para você que no nome de Jesus, aquilo que Deus liberou sobre você não é conversa, não é história, é promessa. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Tem horas que a gente faz isso. Ele podia tentar tudo, Saul podia tentar tudo. E vou repetir para você, talvez você precisou aqui ouvir essa palavra. Talvez estão te perseguindo, talvez dificuldade, dívida, talvez enfermidade, pessoas tentando, mas você tem uma palavra, Deus tem uma promessa para você. Meu irmão, você está com o bebê no colo, levanta, meu irmão, levanta você, levanta. Eu sei que você está com ela no colo, levanta para receber. Não adianta você tentar se esconder, não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar ir para qualquer lado. Deus tem algo sobre a sua vida, e Deus hoje manda confirmar nesse altar para você: ei, não foge, não corre, porque Ele vai te encontrar. Ele vai reprogramar a rota, mas Ele vai te encontrar. Aleluia. Aí Saul diz assim: um dia vão me pegar, um dia vão me matar. O que eu vou fazer? Eu vou fugir para me alinhar com os inimigos. Um dia ele vai me pegar, eu vou me alinhar. Aí ele foi e se alinhou com os inimigos. Presta atenção, o melhor que tem a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território. Escuta uma coisa, presta atenção numa coisa: terrível, horrível é cair na mão de Deus. Escuta uma coisa: enquanto o diabo está te perseguindo, você tem o cuidado de Deus. Mas quando Deus começa a te perseguir, meu irmão, não adianta, alguma coisa de ruim vai acontecer, meu irmão. Enquanto é o inimigo da sua alma que te persegue, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus vai te garantir. Mas chega uma hora que nós fugimos do propósito, e aí é a hora que Deus começa a nos perseguir. Mas para quê? Para nos matar? Não, é para nos levar de volta ao propósito.
é para nos levar de volta para a rota dele. Eu não sei quem é, meu Deus do céu, eu preciso falar aqui. Tu já viu, meu irmão, quando você está andando com o GPS do carro, você erra a rota, rapidinho, o que acontece? O GPS vai, já procura uma outra rota, uma outra alternativa. Eu vou dizer uma coisa para você, você está tentando encontrar um outro caminho, mas não adianta. Deus, Ele vai tratar o seu caminho, Ele vai refazer a rota, mas Ele vai te achar. Não adianta, meu irmão, você pode tentar ir para o caminho mais difícil, mas Ele vai te levar para onde Ele quer. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por fim estarei seguro. Verso 2: assim Davi levou os 600 homens e foi até Aquis. Lembra quem é Aquis? Filho de Maoque, rei de Gate, ou seja, um homem que era filisteu. Davi e seus soldados, sua família, se estabeleceram ali com Aquis, em Gate. Davi levou suas 2 esposas, Aionã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Verso 4: quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Espera aí, sabe por quê? Quando o inimigo da sua alma percebe que você caiu na mão de Deus, não tem como ele tocar em você, não tem como ele, agora é Deus que vai. Mas escuta uma coisa, gente, escuta uma coisa, tem hora que a gente não consegue entender, tem hora que parece que a nossa razão fala mais do que o propósito. A gente acha que cair na mão do diabo, sabe, é mais fácil do que cair na mão de Deus. Não, meu irmão, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor, meu irmão. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Tem gente que prefere ficar vivendo uma vida de engano, mas Deus, Ele está pegando e está trazendo para o propósito. Continua: quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de persegui-lo. Verso 5, vai. Certo dia, Davi disse a Aquis: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma cidade do campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Verso 6: então Aquis lhe deu a cidade de... Lembra do presente? O que eu falei? Ziclac é o quê? Presente do inimigo. Presente do inimigo. Escuta uma coisa: presente do inimigo às vezes traz conforto. Presente do inimigo traz para nós uma relativa segurança. Mas uma coisa eu aprendi: aquilo que não é nosso e a gente está usufruindo do inimigo, Deus vai tirar. Deus vai tirar, mas aquilo que é nosso, que Deus nos entregou, Deus não tira. Escuta uma coisa: família Deus não tira, filho Deus não tira, olha, propósito Deus não tira. Agora tudo aquilo que o diabo infelizmente colocou na tua mão para te distrair, ele está tirando. Será que alguém está entendendo que Deus, pastor, Deus está tirando tudo? Não, Deus está tirando aquilo que o inimigo te deu para distrair. Ziclac para Davi era o quê? Era aquilo que o inimigo deu para distrair ele. Continuando: então Aquis lhe deu a cidade de Ziclac, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Meu Deus do céu, imagine alguém, Anderson, com chamado, imagine alguém com propósito, vivendo 1 ano e 4 meses fora da rota de Deus, fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus tinha para ele. E o que acontece com Davi? Davi está morando com alguém que deu guarita para ele. Quando ele estava fugindo, quando ele estava desesperado, quando ele estava sem direção, porque ele não pediu direção para Deus, a Bíblia não mostra. Olha, Davi era um grande soldado, um grande príncipe, um grande rei de Deus. A Bíblia nos mostra quantas vezes Deus deu para ele estratégia de guerra, estratégia de vitória. Davi pensava assim: eu vou por um lado, Deus falava assim: vai por um lado, vai por o outro, você vai cercar e vai acontecer do jeito que eu quero. Mas Davi, quando ele tinha que fugir, quando ele estava andando desesperado, o que ele fazia? Ele não tomava a rota com Deus, ele tomava os desejos e as vontades próprias. Eu não sei se você está entendendo. Tem hora que você ora, fala com Deus, mas tem hora que você não quer falar com Deus, e na hora que você não fala com Deus, você arruma problema para a sua vida. Mas uma coisa eu preciso dizer para você: toma direção, pede direção para Deus em tudo que você vier fazer, em cada passo que você for dar, em cada direção que você for tomar. Sabe por quê? Porque Ele vai te assegurar. Deus nunca mandou Davi ser guardado lá com os inimigos. Deus não mandou, mas Davi foi para aquele lugar e foi viver ali. Continuando, verso 8: partindo de Ziclac, Davi, seus homens,
atacaram os Zezuritas, os Gersitas e os... Quem que ele atacou? Quem que ele atacou? Não, o último dali que ele atacou. Olha o povo da vingança aí. Olha o povo da vingança. Olha o povo da vingança aí. Você conhece o povo da vingança? Chamado Amalequita. Antes de Davi ser atacado, Davi os atacou. E detalhe, vai olhar o texto. Davi pegou, destruiu tudo. Família, destruiu tudo. O povo, o Amalequita, ele pegava, claro, não destruiu todos, parte deles, amém? Mas ele destruiu os Amalequitas. E esses homens tomaram de vingança e disseram: uma hora Davi dá mole. Uma hora acontece. Então Davi, ele era o quê? Proveitoso. Davi era alguém que tinha escuta uma coisa: todo mundo que tem um chamado de Deus, ainda que esteja na rota errada, Deus alinha o propósito para levar ele para o lugar direito. Escuta isso. Deus, quem tem chamado de Deus, ainda que esteja na rota errada. Só que o que acontece? Qual é o problema? Eu não continuo sendo abençoado, você continua, mas você perde tempo. Você perde tempo. E vou dizer uma coisa para você: Deus te chamou não é para perder tempo, é para cumprir propósito. Você pode estar no lugar errado, pastor, e nesse lugar errado Deus está guardando, garantindo e protegendo. Mas imagine se você estivesse no lugar certo. Deus estava o quê? Te prosperando. Não adianta. Deus, Ele te mantém no lugar errado, mas no lugar certo Ele te prospera. Será que alguém está recebendo essa palavra no nome de Jesus? Davi não prospera na terra dos filisteus, ele prospera os filisteus. Mas Davi na terra de Deus, no lugar de Deus, Davi prospera ele, prospera a família dele, prospera o exército dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Você foi chamado por Deus. Você pode estar no lugar errado agora. Deus não deixa você perecer. Por quê? Porque Deus tem algo sobre você. Deus tem uma palavra sobre você. Deus tem uma direção sobre você. Só que Deus quer te levar para o lugar certo, porque Deus não quer só te manter, Deus quer te prosperar. Posso ouvir um glória a Deus? Aí o que acontece? Davi é alguém útil, e ele precisava o quê? Ser grato por aquilo que deram. Imagina só, o cara fugindo, chega lá, se ajunta com os inimigos, fala: ó, quem sou eu? Davi, aquele que matou Golias. Cara, o cara está vindo para cá agora. Além dele ser bem recebido, Davi recebe uma cidade chamada Ziclac. E agora Davi fica grato a tudo que está fazendo. E Davi decide o seguinte: ó, próxima guerra eu vou. Qual guerra? Que foi a próxima? Contra o povo de Israel. Terrível é você lutar contra o exército de Deus. Terrível. Escuta uma coisa aqui, presta atenção no que eu vou dizer para você. Isso tem matado a igreja. Tem gente que está aqui sentado e tem falado mal da igreja que veio, do pastor que ungiu, do pastor que cuidou. Esse que é o problema. Você está guerreando e está lutando contra o próprio exército. Se alguém fez alguma coisa errada contra você, ora, pede perdão, pede para o Senhor tocar no coração. Você está guerreando contra o próprio exército. Você está lutando contra o próprio exército. Eu vou dizer uma coisa para você: infelizmente, você está atraindo para você dificuldade. Como é que você consegue fazer isso? E foi o que Davi fez. Só que Davi pensou o seguinte: eu sou grato, eu tenho que fazer alguma coisa. Volta lá no capítulo 29. Bota o capítulo 29. Que agora Davi, depois de receber Ziclac, depois de destruir os Amalequitas, Gersonitas e tudo, aí Davi decide ir com os filisteus para a guerra. Olha lá. As tropas dos filisteus estavam reunidas em Afec, e os israelitas acompanhavam junto à fonte de Jezreel. Verso 2: enquanto os governantes filisteus iam à frente das suas tropas de centenas e de milhares, Davi e seus homens marchavam na retaguarda com o rei Aquis. Verso 3: então os comandantes filisteus perguntaram: o que esses homens hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: este é Davi, servo de Saul, de Israel. Já faz tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei nele mal nenhum. Verso 4: mas os comandantes filisteus se iraram. Mande-o de volta para a cidade que o Senhor deu para ele, rapaz. Exigiram: não pode ir à guerra conosco.
E se ele se voltar contra nós na batalha, se tornar nosso adversário, existe maneira melhor de ele se reconciliar com o seu Senhor do que entregá-lo às nossas cabeças? Verso 5. Não é este o mesmo Davi a respeito de quem as mulheres de Israel cantam? Meu Deus do céu, quando Deus quer te devolver para o propósito, Ele faz até o inimigo lembrar das suas vitórias. Qual é o cenário? Davi, ele quer ajudar o povo dos filisteus a lutar contra o povo de Israel. Por quê? Porque Saul estava perseguindo ele. Então ele pensou: bem, já que ele está me perseguindo e eu encontrei refúgio com os filisteus, eu nada mais justo do que eu ajudá-los. Só que, quando Deus, olha, vou repetir, quando Deus quer te levar novamente para o propósito, sabe o que acontece? Ele usa até os inimigos para dizer, para lembrar da onde você é, para lembrar o que você é, para lembrar da onde Deus te chamou. Pelo amor de Jesus Cristo, povo, o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem nos dado? E outra coisa que eu preciso dizer para vocês: quando Deus está no controle, Deus usa até o inimigo para nos abençoar. Até o inimigo nos abençoa. Foi o que aconteceu dentro desse propósito. Você pega ele chegando em Ziclac e estão abençoando, e Deus está trazendo, e Deus está falando, Deus está reprogramando. A verdade é que o choro de Davi é justamente o choro de ele estar tomando a rota errada para viver aquilo que Deus não tinha para ele. E agora Deus está fazendo o quê? Deus está reprogramando a rota dele. Escuta uma coisa aqui no nome de Jesus. A resposta para alguns aqui é o seguinte: Deus vai reprogramar a sua rota. Não posso ouvir um glória a Deus? Deus vai reprogramar a sua rota. Deus envia ajuda até de opositores. Abra para mim 1 Reis capítulo 17, verso 3 a 8, rapidinho. Elias, no Querite, Davi, ainda no lugar errado, Deus o abençoando. Você pega esse texto, todo mundo já ouviu falar desse texto, aonde Elias é alimentado por um corvo. O corvo é o parente mais próximo do urubu. E o que o parente mais próximo do urubu faz? Come carniça, carne estragada. Só que existia um propósito. Deus não podia usar o leão. Deus não podia usar, sei lá, a águia que come comida fresca. Não, Deus usa uma ave que não se alimenta de carne fresca para pregar a carne fresca e levar para Elias. Sabe para quê? Para Elias não ter dúvida de que Deus era com ele, de que Deus tinha algo sobre a vida dele. Escuta uma coisa nessa noite que eu quero liberar para você que está aqui, que está ligado, que não dormiu. Não recuse aquilo que Deus vai entregar para você nesses dias. Não recuse aquilo, porque Deus está reprogramando a rota de alguns. E Deus vai fazer as coisas loucas desse mundo para confundir as coisas sábias. Tem muita gente que não está desfrutando do melhor de Deus porque achou que Deus tem que fazer do jeito que Ele determinou. Escuta uma coisa: é Deus que manda na tua vida, Ele que coordena os seus passos e Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Posso ouvir um glória a Deus? Aí você pega mais, no versículo mais abaixo, levanta um pouquinho esse retorno para mim. Esse aqui está meio mudo, hein? Vê para mim esse lado de cá aqui, ó. Esse aqui está meio estranho, hein? Ó, aqui está apagado, mas está ligado, mas tá murcho aqui. Vê o que houve aí. Você vai ver no versículo depois, está dizendo que depois que ele se alimenta, preste atenção, do corvo, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele assim: vai para onde? Serepta, para uma viúva te alimentar. Amém? Elias chega lá naquele lugar. Detalhes, o que Elias pede para ela? Fala comigo: água. Sabe por quê? Quando você chega na casa de uma pessoa com fome, você não pede para comer, você pede água primeiro. É ou não é? Todo mundo que quando chega, ninguém pede comida, né? Se você quer alguma coisa, você fala: não, dá um copo d'água. Meu irmão, dá um copo d'água, mas já prepara um bolo, já prepara logo um pão com mortadela, amém? O cara está com fome, mas ele não vai dizer que está com fome. Ele tentou abrir o caminho. O que ele falou assim? Deus falou que ia lá para alimentar, Deus falou que não ia lá para dar água, porque se fosse para beber água, ele continuava lá no ribeiro. Amém? Vê para mim como é que está esse negócio aí. Está ligado, mas não está saindo som não.
nada. Bonitão, agora sim, viu? Agora ficou legal. Agora sim dá para pregar domingo de novo. Amém? Ele chega lá e pede água. Tem água? Ela tem, com certeza. Água todo mundo tem, amém? Agora comida, só quem tem propósito. Você tem, amém? Escuta uma coisa, você tem para compartilhar. Escuta uma coisa, o que o diabo tem conseguido colocar dentro da cabeça da igreja e dos servos de Deus, que eles são pobres, que eles são necessitados, são miseráveis. Escuta uma coisa, você serve o Deus Altíssimo, você serve o Todo-Poderoso. Escuta uma coisa, o que ela tinha para dar era o que? Era uma padaria? O que ela tinha era uma prateleira de azeite? Ela tinha um bocado de farinha e tinha um bocado de azeite. Para quê? Para comer e morrer. Ela chegou e falou assim: eu tenho... Jesus Cristo, se alguém está pegando isso aqui nessa noite, sabe qual é o problema? Você quer já ter um mercado e já quer ter o quê? Uma fazenda, uma plantação de azeitona, amém? Isso é depois, porque a unção que Deus liberou na vida daquela mulher foi o seguinte: foi para passar por problema de crise, tempo de crise. A unção que Elias liberou sobre a vida dela foi para superar o tempo de crise. Escuta uma coisa, existe dois tipos de unção: unção para superar o tempo de crise e unção para viver em abundância. Como é que, para passar o tempo de crise, você só vai conseguir, escuta uma coisa, você só entra na abundância quando o tempo de crise acaba. O tempo de crise não tinha acabado. Escuta uma coisa, o Brasil vive um tempo de crise, e tem um povo aí que não adianta, pastor, eu sou próspero, eu estou prosperando, meu irmão, tem que pesquisar a vida para ver como é que está. Porque se todo mundo serve o mesmo Deus e vive no mesmo propósito, por que alguns estão, ou alguém está fazendo alguma coisa errada, ou alguém está fazendo alguma coisa certa, ou alguém está seguindo o princípio, ou alguém não está seguindo? Porque o tempo de crise é um tempo de crise que está acontecendo. E o que mais traz dificuldade para dentro da igreja é a gente olhar para quem está do nosso lado, às vezes falando que está prosperando, quando na verdade estão usando meios e métodos fraudulentos para prosperar e crescer, e não é a vontade de Deus. E aí você se compara e você pensa assim: meu Deus, eu dizimo, meu Deus, eu sirvo a Deus, e o que está acontecendo? Mas Deus não está deixando faltar. Por quê? Porque a provisão é para quê? Superar o tempo de crise. Escuta uma coisa, pega essa palavra no nome de Jesus, porque Deus nunca criou o seu povo para andar, para superar tempo de crise. Deus trouxe o povo para quê? Para andar o quê? Em abundância. Isso é uma verdade. A palavra de Deus, ela nos garante acerca disso. Se credes, Isaías capítulo 1, verso 18, se credes, comerá o melhor dessa terra. Isso é a palavra de Deus. Só que quando é que você come o melhor dessa terra? Quando essa terra, ela está o quê? Vivendo a prosperidade de Deus. Então quando o povo de Deus está vivendo a prosperidade, superou o momento de crise, o que acontece? Nós entramos todos juntos no agir de Deus. O que estava acontecendo aqui? Estava em crise. Pega o texto. O profeta nunca prometeu para ela o seguinte: ó, a partir de agora tu pode abrir uma padaria, a partir de agora você pode abrir um mercado. Não, ele diz o seguinte: você vai ter para superar o momento de crise. Igreja, se contente com aquilo que Deus está fazendo na sua vida no momento de crise, porque Ele logo vai fazer com que a igreja, com que o seu povo supere o momento de crise, e nós vamos andar o quê? Na abundância de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Temos que orar para que isso venha acontecer dentro, parou de novo? Dentro de todas as nossas casas. Sabe o que tem acontecido hoje? A igreja se tornou uma igreja, sabe o quê? Egoísta. Nós tivemos um papa que faleceu, que estava dizendo que ele queria uma igreja pobre. Vai ficar ele. Eu quero uma igreja rica, próspera. Eu quero uma igreja que, acima de tudo, além de ser próspera e rica, ela tenha o quê? Compaixão para dividir, compartilhar com todos. A pobreza não é resultado de Deus, sabe por quê? Porque Jesus andou e caminhou com discípulos que tinham condições. Aí, ó, vai ficar bom. Você está me entendendo? Essa história da gente olhar e dizer assim: não, precisa todo mundo ser pobre para ver a mão de Deus. Que história é essa? E dos homens de Deus que andaram, que tiveram prosperidade, que
tiveram bênçãos. Agora aumentou demais, agora dá uma regulada aí no seu. Não, só regular aí no seu aí. Só baixar um pouquinho? Então tá bom, glória a Deus. A gente precisa crer nisso, gente. Que história é essa? Que a gente tem que viver numa pobreza? A gente tem que olhar pelos pobres. E detalhe, a igreja precisa lutar para que a pobreza ela possa ser erradicada. Apesar de Jesus dizer o seguinte: enquanto vocês estiverem vivos, vai ter pobre nessa terra. Só que a gente não pode aceitar essa realidade para dentro da igreja, aceitar essa realidade, porque como é que nós vamos ajudar? Aonde vai vir o assistencialismo da igreja se todo mundo é pobre? Como eu vou orar? Como é que eu vou ser uma pessoa, um pastor, assim, não quero que todo mundo prospere, para que a gente possa realmente ajudar quem está necessitando, e quem chegar, quem receber também vai prosperar e vai ajudar mais e mais e mais e mais. E quando todos nós estivermos realmente vivendo o propósito, a plenitude de Deus, o que acontece? Jesus volta. Quando a compaixão estiver no coração de cada cristão, quando a compaixão estiver tomada dentro do nosso coração, quando nós olharmos aquilo que a gente tem e falar o seguinte: poxa, eu posso compartilhar, eu posso dar, eu posso dividir, uau, aí sim, o grande propósito de Jesus, ele se estabeleceu. Hoje o que a gente tem? Egoísmo. Hoje a gente vê, assim, eu tenho, tá bom, minha família está comendo, tá bom, eu estou conseguindo passear, tá bom. Que história é essa? Como é que eu consigo me contentar? Se toda quarta-feira, quando não tem quarta-feira que a gente não faz o café por um evento, a gente ouve as pessoas falar, relatar que tinha gente aqui do lado de fora esperando um café. Sabe? Por quê? Porque às vezes a gente não vê essa realidade. A gente olha para a nossa casa, nosso filho está comendo, nossa família está comendo, Vem aqui um dia para servir um café aqui, com a gente aqui, para você ver as pessoas necessitando, comendo um pão. Às vezes as pessoas pedindo, você vê, levando 10 pães para casa. Na sua casa o pão está ficando duro. 5 pães por R$2. O que é R$2? Não é nada. Mas tem gente que vem aqui, quem sabe aqui, quem está no café, vê a pessoa levando 10 pães. Pastor, posso levar 4, posso levar 5, posso levar 10, né? Tinha um que vinha aqui: pastor, posso levar o pessoal da boca de fumo? Eu falei assim: tá bom, levou a primeira, levou a agora, traz o pessoal da boca de fumo para cá. Quero ver a cara deles, quero ver eles, no nome de Jesus. Você vê que boca de fumo é só para quem não tem nada na cabeça. Como é que o cara está trabalhando na boca de fumo, está precisando de pão? Mas é o pão da vida que eles estão precisando, é o amor de Jesus. Aí eu falei com ele: cara, tem que trazer eles para cá, tem que trazer eles para cá. Aí acabou que um deles arrumou um emprego ali do lado, ali na obra ali. Um daqueles que vinha todo dia de manhã pedindo, a cara inchada mesmo de cachaça. E a gente falando de Jesus. Esse dia eu vi ele não estava todo arrumadinho, estava na obra, né, sujo de obra, mas assim, um semblante diferente. Eu olhei para ele assim, eu falei assim: uau, você está trabalhando? Ele falou: tô. Ele falou: aonde? Aqui, pastor, na obra do lado. Eu falei: como é que aconteceu isso? Vim aqui pegar um café, passei, ele perguntou se tinha emprego. Cara, me deu um emprego, sou profissional, pastor. Olha aqui, ó, me mostrou, vem cá para você ver meu trabalho. Cara, que coisa linda. Eu cansava de ver ele com o rosto inchado de cachaça. Agora ali um profissional, tendo dignidade, trabalhando, sabe, prosperando. Falei: uau, que lindo. Aí ele já nem veio mais pegar o pão para passear o pessoal do tráfico, né? Mas eu falei com ele, falei assim: cara, deixa eu falar uma coisa, eu quero que eles venham aqui. Acabou que as coisas aconteceram diferente. Ele já está ali, está trabalhando para a glória de Deus. Então a gente precisa trabalhar para isso, igreja. Amém? Eu tenho muita coisa para falar aqui no nome de Jesus. Então a primeira coisa, Deus envia ajuda dos seus opositores. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: Deus envia ajuda até dos seus opositores. Agora, volta lá no capítulo 29, rapidinho, que eu vou falar quatro aqui para a gente finalizar. Amém? Você quer ir embora? Não? Tá bom, né? Eu também gostei. Deus é bom pra caramba. Quando eu estava lendo hoje, eu falei assim: meu Deus do céu. Verso 3. Bota no verso 3. Olha lá, eles perguntaram: quem é esse cara? O que esse cara está fazendo aqui? Esse é Davi, servo de Saul. Já faz um tempo que está comigo, e desde o dia em que chegou até hoje, não encontrei mal nenhum dele. Vai para o verso 5, vai para o verso 5.
Vai para 5. Não é este o mesmo Davi, a respeito de quem as mulheres de Israel cantavam em suas danças: Saul matou os milhares, Davi dezenas de milhares. Verso 6. Então aqui chamou Davi e disse: tão certo como vive o Senhor, você foi um aliado fiel. Ao meu ver, deveria acompanhar-me na batalha, pois desde o dia em que chegou até hoje, nunca encontrei nenhuma falha em você. Mas os outros governantes filisteus não aprovam. Verso 7. Verso 7. Por favor, não os desagrade, volte para casa em paz. Escuta uma coisa: as rejeições nem sempre são um sinal do diabo. Eu vou repetir para você que é servo de Deus, quem está servindo a Deus: as rejeições são uma dádiva de Deus. Vou falar uma coisa melhor para você: rejeição para quem serve Deus significa, sabe o que, pastora? Livramento. Quantas foram as pessoas que chegam para mim e falam assim: meu Deus, Deus me tirou daquele relacionamento. Mas quando você recebeu a rejeição, o que você fez? Chorou, brigou com Deus, ficou chateado. Passou 6 meses depois, você viu que foi livramento. Quem anda, vou repetir para você: quem anda com Deus, pastora, toda rejeição é livramento. Guarde uma coisa para o seu coração agora: Deus está deixando que você seja rejeitado, porque Ele está te dando uma coisa chamada livramento. Eu fico imaginando Davi, ele todo lá, preparado, com seus 600 homens, dizendo o seguinte: ei, estou pronto, preparado para guerrear. E de repente, você não serve para a batalha, não queremos você aqui, volta para o lugar de onde você veio. Deus permite que as rejeições te levem de volta para o seu propósito. Davi não podia guerrear contra o exército a qual ele seria o rei, pastora. Você não está entendendo o que Deus está falando. Pegou, Cezão. Cezão pegou. Seria incoerente aquele homem depois sentar no trono para tomar conta do povo que ele matou, pastora. No momento agora você vê rejeição, mas no futuro Deus vai mostrar que é promoção. Pega essa palavra no nome de Jesus. Se você puder, aplauda. Agora é rejeição, Jacó. Agora é rejeição, porque a gente não entende, porque a gente acha que botar para escanteio, mas não. Deus não podia permitir que aquele que é seu rei, aquele que está à frente da tua, você imagine só, Davi mata o pai, depois Davi estava como? Tomando conta dos filhos. Hoje você não entende, mas Deus sabe o futuro. Hoje você fica pensando: meu Deus, o emprego era tão bom, ai meu Deus, olha, era tudo legal, era tudo beleza, mas Deus está dando uma rejeição para te dar uma promoção. Deus está te dando primeiro uma rejeição para te dar um livramento. Jesus, quem está pegando já está entendendo, amém? A discordância de alguns revela o propósito. Escuta uma coisa, tem uma coisa que você precisa entender: quando muita gente discorda, você está no propósito. Quando todo mundo concorda, você está fora do propósito. Lembra, eu falei essa semana dos 2 reis, o rei de Israel com o rei de Judá. O rei de Israel queria, porque queria ir na guerra. Todos os profetas falaram: não vai que tu vai vencer. Cuidado, meu irmão. Quando todo mundo disser que vai ser fácil demais, cuidado. Amém? E agora uma coisa eu vou dizer para você: quando todo mundo falar para você que não é para ir, e você sentir no seu coração que Deus está mandando você ir, vai, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está com a maioria, Deus está com um propósito. Eu vou dizer isso para você: Deus, Ele surpreende, meu irmão, e Deus está fazendo isso. Se Deus falou no seu coração, se Ele colocou uma convicção no seu coração, escuta isso. É loucura para alguns, mas para Deus é o propósito, é aquilo que Ele tem, amém? Então, como a vida em Deus, as rejeições realinham a sua rota. Então, sabe o que aconteceu?
A rejeição levou ele de volta para o propósito. Só ele que não conseguiu entender. Você está chorando, você está triste com Deus, você está triste com a oportunidade que você perdeu, quando na verdade Deus está te realinhando para o propósito. Deus está te levando para o propósito. Não chora hoje não, dá graças. Se hoje te abandonaram, se hoje te tiraram, se hoje te dispensaram, se hoje disseram que você não é proveitoso, se hoje disseram inclusive que você é uma dúvida, escuta uma coisa: para as pessoas você é uma dúvida, para Deus você é uma certeza. Sabe? Deus usa as pessoas para mostrar que você não faz parte de alguns ambientes, pastora, porque o seu propósito não é para lutar com eles, é para lutar contra eles. E ali Deus alinha a vida dele. Deus vai fazer de um incêndio das lágrimas um recalcular de rota. Por quê? Porque Davi volta. Depois que o pessoal falou assim: não tem nada para você fazer, o que ele faz? Vou para casa. Mas vocês imaginem isso, presta atenção. Davi era homem de sangue, tanto que ele não teve direção, ele não teve ordem de Deus para construir o templo. Uma das objeções de Deus com Davi falou o seguinte: Deus com Davi falou assim: Davi, eu vou te dar condições, eu vou te dar o projeto, vou te dar tudo, mas você não pode construir a minha casa. Por quê? Porque você é um homem de sangue, você matou muita gente. E ele e os seus guerreiros eram homens obstinados. Você imagine só dizer para ele o seguinte: ei, hoje tem uma guerra. Quem gosta de monte aqui? Quem gosta de lei? Quem gosta de corinho de fogo? Quem gosta de uma palavra? É igual a gente. Diz: hoje tem um xaragadado. Opa, vamos embora. Aí de repente a pessoa fala: não tem não. O dono não está. Aí o que você faz? Vamos evangelizar. Vamos ganhar alguém para Jesus na rua. Vamos fazer um evangelismo. Vamos tocar um violão. Vamos fazer não é assim que a gente fica? Quando não tem guerra, a gente quer arrumar guerra, amém? Quando não tem problema, a gente quer arrumar um problema para Deus. Cancelou o culto, a gente abre outros. Cancelou, faz outro propósito. Sempre vai ter uma guerra. Eles estavam lá assim: caramba, não tem nada a fazer, meu. E de repente, quando estão chegando dentro da cidade, vê fumaça saindo. Rapaz, churrasco tá bom, hein? Mulherada ficou em casa fazendo churrasco. Mas quando chega dentro da casa, o que acontece? Problema. Sabe o que acontece? Deus está mandando você voltar os seus olhos para a guerra que é sua e não a guerra dos outros. Qual foi o erro de Davi? Querer guerrear a guerra dos outros, pastor. Querer lutar a guerra que não era dele. Enquanto a gente está lutando a guerra dos outros, sabe o que está acontecendo? Nossa casa está sendo incendiada. Escuta isso, a nossa casa... Jesus, tem gente que é muito bom lá fora, mas como é que acontece dentro de casa não é nada? Tem boa palavra em tudo quanto é lugar, luta, guerreia. Pastor, estamos dentro, estamos juntos, mas não consegue guerrear dentro de casa. Sabe o que aconteceu? Deus está mostrando para a gente, Deus está mostrando para a igreja, Deus está mostrando para os filhos. Antes de uma guerra, prepara a tua casa, guarde a tua casa, guerreie as guerras de Deus. Escuta isso, para de lutar a guerra dos outros, pastora, por causa de gratidão. Davi, por causa de gratidão, quase botou o trono dele a perder. Por causa de gratidão, um filisteu, um inimigo, deu para ele um território. Ele achou que deveria lutar contra o propósito de Deus. Mas sabe o que acontece? Escuta isso, às vezes gratidão sem visão nos tira do propósito. Guarde isso, escuta isso. Tem horas que você acha que tem que fazer de tudo para agradar a pessoa. Escuta uma coisa: se foi Deus que mandou fazer na tua vida, escuta uma coisa, é Deus que vai te honrar, é Deus que vai te justificar. Tem horas, pastor, que a gente fica assim: não, eu preciso fazer alguma coisa. Peraí, se Deus mandou você fazer alguma coisa para mim, eu tenho gratidão por você, e é Deus que vai pagar a minha dívida com você. Essa hora da gente ficar nessa troca, não tem isso não, meu irmão. Claro que eu vou te ajudar, claro que eu sou um irmão em Cristo para você, mas essa conveniência de, peraí, que história é essa? Não tem isso não, meu irmão. Se Deus, você tem com certeza que Deus falou que era para me ajudar, que era para fazer, meu irmão, não fique esperando que eu tenha que fazer alguma coisa em troca por você, porque o nome disso é tomar lá da cá, meu irmão. No reino não tem isso não. Eu vou te ajudar porque eu tenho um propósito em Deus. Agora eu não fico preso, pastora, eu não fico preso a isso, eu fico preso ao propósito. Você vai ter lealdade, você nunca vai ver eu
lutando contra você. Você nunca vai ver eu falando mal de você. Você nunca, até porque Deus desagrada disso. Agora, isso não significa que as suas guerras agora são as minhas guerras. Gente, isso é Bíblia. O rei de Israel foi guerrear, o rei de Judá foi guerrear a guerra de Israel. O que aconteceu? Morreu, foi para a vala. Você está me entendendo? Você precisa entender. Isso, sabe o que o nome disso chama-se discernimento. Que tem hora que a gente não tem. Tem hora que a gente não tem. Deus não mandou fazer, acabou, meu irmão. Não, agora eu preciso ajudar Leandro. Eu preciso ir lá para cá de Leandro. Tem que fazer, por quê? Porque Deus. Peraí. Eu amo a vida do Leandro. Se alguém vir trazer alguma dificuldade, Leandro, eu vou. Agora, que história é essa? Agora, toda hora que Leandro me ligar, 5 horas da manhã, eu tenho que levantar para ir lá. Peraí, Leandro, você tem Deus ou você tem eu? Agora eu sou Deus na sua vida? Peraí, as coisas não são assim, não. Senão a gente fica preso a uma coisa. Quer dizer, quem tiver mais dinheiro dentro da igreja, tem a atenção de todo mundo. Quem fizer mais por todo mundo, vai pegar e vai ter atenção. Não é assim, o propósito em Deus não é assim. A gente tem que ter o quê? Uma vida, uma fidelidade, gratidão, honrar, ser fiel. Isso é tudo. Agora, a gente não pode perder esse propósito. Posso ouvir um glória a Deus? Quarto e último. Pare de lutar com os amigos de Deus por causa da gratidão. Acabei de falar isso agora no nome de Jesus. Vamos lá, Amalequita. Eu falei para você marcar 3 coisas, não falei? Já estou finalizando, falta 5 minutos. Primeira coisa, eu falei sobre o que é Amalequita, não falei? Você circulou a Amalequita? Circulou. Você circulou. Choraram e vocês circularam queimada, amém? Amalequita é problema, não disse para você que é problema? Aí para mim Êxodo, capítulo 8. Desculpa, capítulo 17, verso 8 ao 13. Rapidinho. Êxodo, capítulo 17, verso 8. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Quem? Volta, umazinha. Guerreiros de quem? Quem é Amaleque? É, esse nome mesmo, esse troço, esse bicho mesmo. Amalequita, também. Então, quando os israelitas, quem são os israelitas? Povo de Deus. Ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque, ou seja, os amalequitas os atacaram. Verso 9, vamos lá. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque, ou seja, os amalequitas. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Verso 10. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de quem? De Amaleque, dos amalequitas. Isso a gente está falando de Êxodo 18 também, bem antes de acontecer o que a gente está lendo aqui. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Verso 11. Enquanto Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando abaixavam os braços, a vantagem era dos amalequitas. Verso 12. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Verso 13. Como resultado, Josué fez o quê? Aniquilou quem? Então, se Josué aniquilou o exército amalequita lá em Êxodo, o que aconteceu? O que eles vieram fazer aqui? O que aconteceu para esses caras aparecer aqui de novo? Sabe por quê? A amalequita te aproxima de Deus, não te afasta de Deus. Quem tem promessa de Deus, a amalequita te aproxima de Deus. Sabe o que aconteceu quando o nosso amigo Davi tinha perdido tudo porque os amalequitas tinham roubado? Quando Davi foi apedrejado, sabe o que ele fez? Ele buscou força em quem? Volta lá para mim, 1 Samuel capítulo 30, verso 10. Em quem que ele foi pedir força? Coloca aí.
1 Samuel capítulo 30, acho que verso 9, verso 8, verso 7, verso 6. Aí Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perseguido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi fez o quê? Encontrou força no Senhor. A Malequita serve para isso. A Malequita aparece no momento certo para te levar para o programa, para a rota de Deus. Ele encontrar força em Deus. Ele entender que ele estava guerreando a guerra errada. E o que aconteceu nessa lição que Davi recebeu? O melhor de tudo. Sabe o que aconteceu? Davi voltou a pedir direção para Deus. Tem horas que a Malequita... Abre para mim, por favor. Abre para mim em Deuteronômio capítulo 25, verso 17. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Sabe por que Deus fala nunca se esqueça? Escuta isso. A Malequita é vitamina para o teu propósito. Nunca se esqueça do que os amalequitas fizeram, mas nunca se esqueça que Deus te livrou quando os amalequitas... Escuta isso, pega isso no nome de Jesus. A Malequita é vitamina para o teu propósito. Deus fala, nunca se esqueça desses amalequitas. O que eles fizeram com você, sabe por quê? Quando eles fizeram algo com vocês, eu estava lá. Porque quando os amalequitas te apertaram, te pressionaram, sabe o que aconteceu? Davi, você pegou força em mim e eu te sustentei. E o Davi, que foi guerrear uma guerra que não era dele, por causa de gratidão, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa para honrar os filisteus que me ajudaram, eu vou lutar. Agora Davi faz o quê? Verso 10, volta lá para mim, lá em 1 Samuel capítulo 30, verso 9, 8, 9 e 10, sabe o que Davi foi fazer? Traz a estola sacerdotal. Davi perguntou, aí Davi antes, quando foi lá ajudar os filisteus, por gratidão, ele pediu ajuda para Deus? Ele falou com Deus? Sabe por que ele não pediu ajuda para Deus? Sabe por quê, pastora? Porque ele sabia que Deus ia falar para ele não ir. Sabe por que tem hora que você não quer falar com Deus? Você sabe que Deus vai falar para você não fazer o que você quer fazer. Mas Deus usa os filisteus, os amalequitas, usa as dificuldades, usa as adversidades para levar você de novo para o propósito. Davi buscou força no Senhor e fez o quê? Vou fazer aquilo que eu tinha sempre que ter feito, pedir para Deus a direção. Aí Davi, depois de tentar ser apedrejado e buscar força no Senhor e lembrar, ele falou Deuteronômio capítulo 25, verso 17, lembra dos amalequitas que Moisés venceu. Por que Moisés venceu? Por que Moisés venceu? Porque ele tinha um grande exército, Davi. Não, sabe por que Moisés venceu? Porque as mãos de Moisés estavam levantadas, e quando as mãos de Moisés estavam levantadas, ele estava glorificando a Deus, e por isso Moisés venceu. Davi, sabe como é que você vai recuperar a sua casa? Volte-se para mim, pega a direção comigo, levanta as suas mãos e me adore. Ele lembrou Deuteronômio 25, lembra dos amalequitas lá com Israel, mas como é que foi que Moisés venceu ele? Escuta uma coisa, todo o desafio que você está enfrentando hoje, algum homem da Bíblia, algum homem e mulher de Deus já venceu. Busca esses que venceram, que ele vai dar a direção. Sabe como Davi recuperou? Voltando-se para Deus. Ele lembrou que Moisés venceu, sabe como? Não foi com espada, não foi com exército, foi com a mão levantada. Foi com a mão levantada falando, Senhor, Tu és o meu exército, Senhor, a aprovação é sua, Senhor, a minha vida te pertence. Olha lá, ó. Davi perguntou para o Senhor, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguiria apanhá-los? E o Senhor prontinho para responder. E o Senhor respondeu, sim, vá atrás deles, certamente conseguirás recuperar tudo
que foi tomado de vocês. Meu Deus do céu, escuta uma coisa, 3 dias de distância, eles não tocaram num cabrito, eles não tocaram numa cabra, eles não tocaram numa mulher, não tocaram num filho. Sabe por quê? Porque Davi estava voltando para a rota. Fica de pé, pelo amor de Deus, que eu quero terminar no nome de Jesus. Fica de pé, porque eu liberar essa palavra sobre a sua vida. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, no nome de Jesus. Sabe qual é o segredo de Davi para vencer os amalequitas? Sabe qual é o segredo de Davi para vencer o passado? Sabe qual é o segredo de Davi? É se voltar para Deus. Davi se voltou para Deus. Davi botou a estola sacerdotal. Davi clamou, Davi pediu a direção e Deus restituiu. Deus falou: não importa quanto tempo eles levaram, eles não tocaram em nada. Sabe por quê, Davi? Porque você me pertence. Sabe por quê, Davi? Eu tenho um propósito com você. Sabe por quê, Davi? Ainda que você estava errante, você se voltou para mim, e agora eu vou te restituir de tudo. Oh, Jesus. Choraram, né? Queimaram, não foi? Oh, Deus. Queimaram tudo, pastor. Estamos chorando, pastor. Queimados, chorando. A resposta para você nessa noite é lembrar o que Davi fez. É lembrar o que Davi fez. Davi lembrou da guerra. Como foi que Moisés venceu aquela guerra? A resposta para você nessa noite, para Deus restituir tudo aquilo que foi levado e que é teu, tudo aquilo que Deus te deu, tudo aquilo que Deus te entregou, família, bens, tudo aquilo que é do Senhor, que Deus te concedeu, tudo aquilo que Deus te deu por herança, não vai se perder no momento em que você levantar as suas mãos e dizer: Senhor, essa guerra é sua. Enquanto Moisés estava com as suas mãos levantadas, ele prevalecia. Ele não venceu com espada, ele não venceu com exército, ele venceu com a provisão de Deus. Porque quando ele abaixava a mão, o exército continuava lá, mas perdia. Escuta isso. Você vai voltar a vencer no momento que você entender que Deus está reprogramando a sua rota. Escuta isso: a rejeição é uma dádiva divina, é uma dádiva de Deus para você. A rejeição é um presente. A rejeição não é uma crise. A rejeição para esse... Escuta isso, quem chegou aqui, quem está ouvindo essa palavra, quem está ouvindo essa palavra em casa, a palavra é para você. A rejeição para você é um presente, porque na rejeição Deus te dá a promoção. Sabe por quê? Davi ia se tornar rei. E uma coisa, pastor, Davi não era rei de um exército derrotado. Davi não ia ser rei de defuntos que ele mesmo matou. Davi seria rei daqueles que Deus poupou através da vida dele. Amém? Eu creio que no nome de Jesus, essa guerra, essa luta, esse choro, esse prejuízo que te trouxe aqui, trouxe para te alinhar. O segundo choro de Davi, o choro por lutar, guerrear e ser direcionado pelos seus impulsos, pelo seu medo. Mas nessa noite, Deus está dizendo para você, ainda que você tenha tomado a rota errada, Ele vai reprogramar sua rota. Você chegou aqui talvez falando: essa rejeição é de Deus? É de Deus, é de Deus, é livramento. Essa rejeição é livramento. Sabe por quê? Porque Deus está reprogramando você. E como é que você vai vencer? Como é que Deus vai restituir? Como é que Deus vai restabelecer? Ó, as mãos para o alto. Coloca as mãos para o alto para receber. Coloca as mãos para o alto para receber. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar por seus filhos e suas filhas que estão aqui nessa noite, Senhor, com as mãos levantadas, assim como Moisés. Cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta aqui nessa noite, cada um tem a sua batalha, cada um tem o seu exército, cada um tem os seus inimigos que têm se levantado. Alguns é finanças, alguns é saúde, alguns é família, alguns é o relacionamento, alguns é até mesmo o pecado, alguns, Senhor, são lutas pessoais, são guerras na mente. Mas eu quero declarar que no nome de Jesus, assim como Moisés venceu
venceu as guerras, os inimigos do passado, com as mãos levantadas, assim nós vamos prevalecer. Eu quero declarar que no nome de Jesus, assim como Davi conseguiu restituir, restabelecer, reaver tudo aquilo que era dele, nessa noite, debaixo dessa palavra, nenhum filho e nenhuma filha que recebe essa palavra não deixarão de receber, não deixarão de ser restituídos por tudo aquilo que foi levado. Se você crê nessa palavra, eu quero te convidar a aplaudir o Senhor.